Boreal Tenebrae tem sido um jogo no meu radar desde que ouvi o anúncio do Switch, e fiquei emocionado ao receber um convite para jogá-lo. Não tenho desculpas para dizer que isso é coisa minha e admito que o curta me conquistou, se não fosse apenas pelo conteúdo. A premissa é esta: você interpreta Brei. Fascinada pela estática da TV, sua irmã mais nova Sarah de alguma forma desencadeia uma maldição que condena sua casa, Dusky Rivers. Não muito tempo depois que os monólitos com infusão de estática aparecem, Sarah desaparece, e agora Brei deve encontrá-la. Você não joga exclusivamente apenas Brei, mas há um grande elenco, todos compartilhando exclusivamente o mesmo inventário. Recentemente joguei Horizon Forbidden West no meu tempo livre. O que deveria ser uma experiência de 20 a 40 horas se contorceu em uma labuta de 80 horas que não aguento mais sofrer. Tudo parece tão intrinsecamente obsoleto, uma experiência totalmente enraizada no design de jogos da velha escola e na narrativa sem brilho. É uma prova dos trancos e barrancos feitos nos videogames desde o lançamento original de Horizon Zero Dawn em 2017. Uma relíquia que prova que os jogadores merecem muito mais. Com Horizon Forbidden West, não me sinto frustrado ao declarar que tive uma experiência extremamente decepcionante no geral. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito com Boreal Tenebrae, um jogo tão intensamente único, mas tão insondável que estou achando impossível colocar em palavras minhas opiniões muito conflitantes sobre essa joia indie assustadoramente assombrosa. Para complementar esta narrativa fragmentada estão os visuais gloriosamente lindos do jogo. Cada local foi meticulosamente projetado para invocar uma sensação deprimente de desolação. O posto de gasolina onde você se reúne com tanta frequência está cheio de lápides rachadas, monólitos espasmódicos e moradores destituídos circulando. Existem muitas paredes invisíveis e telas de carregamento neste jogo. As paredes são a pior parte de Boreal Tenebrae, e embora não quebrem o jogo, são incrivelmente restritivas. Você verá um caminho claro, mas incapaz de caminhar em direção a ele, muito menos chegar perto dele. Além disso, os tempos de carregamento no jogo não são longos, mas são frequentes. Você receberá um Game Boy que aciona um mini-jogo no início do jogo. Meu personagem ficou preso durante minha breve jogada e não consegui me mover. Nenhum dos botões funcionou. Como a tela ficou branca, eu poderia sair pelo menu inicial, voltar direto e carregar um salvamento automático. Isso resolveu o problema temporariamente, mas você está confiando muito no salvamento automático. A solução? Salve com frequência. As partes boas? Boreal Tenebrae é maravilhoso em termos de narrativa, construção de mundo, desenvolvimento de personagens e todos aqueles pedaços suculentos e pegajosos que o mantêm unido. Parece um filme interativo com tomadas em ângulos altos, métodos de vanguarda e truques narrativos para torná-lo imersivo. O moinho administrado por sapos gananciosos, determinados a abandonar seu bando desesperado de trabalhadores sem dinheiro, está cheio até a borda de corpos pendurados no teto, luzes vermelhas piscando e trabalhadores que sucumbiram à depressão e perderam a cabeça. Mesmo subúrbios humildes são sufocados por uma sombra que torna até mesmo sua lanterna fraca totalmente inútil. Claro, tudo isso sem mencionar os fantásticos designs de personagens do jogo, que realmente ajudam a dar vida a seus habitantes desprezíveis, desanimados e enlouquecedores. A facilidade com que os designers conseguiram integrar personagens humanoides e antropomórficos em seu mundo desesperadamente desolado é uma conquista incrivelmente audaciosa. Em nenhum momento as diferenças marcantes nos designs me tiraram desse mundo lindamente abstrato. Achei que o estilo Tekken Crazy se encaixava incrivelmente bem no universo mais fluido e surreal do jogo, e o tornou uma experiência muito mais atraente como resultado. Exalando aquela vibe dos anos 90, alguns elementos fazem com que isso pareça um jogo de primeira linha do PlayStation 1, sinos e tudo. E embora seja autêntico com uma opção 4 horas e 3 minutos, você também pode jogar em widescreen. Apesar de ser um velho, eu o preferia largo, embora as cenas sejam construídas como se fossem de uma TV antiga. Além disso, o uso magistral de Boreal Tenebrae do som diegético e não diegético para criar momentos genuínos de tensão e desconforto foi tremendo, e me deixou com uma sensação de aperto no estômago. Eu estava praticamente na ponta da minha cadeira durante todo o meu jogo, absorvendo a atmosfera inquietante do jogo e absorvendo sua narrativa confusamente contada, mas habilmente escrita e retratada. Infelizmente, quando se trata de jogabilidade, Boreal Tenebrae não tem nada particularmente inspirador para oferecer.
Você explorará locais de uma perspectiva de ângulo de câmera fixo, interagindo com uma variedade de objetos ou personagens na esperança de progredir ainda mais na narrativa. Ao coletar discos, você poderá revisitar determinados locais em um estágio posterior do jogo, e potencialmente usar um dos muitos itens compartilhados no inventário de cada personagem. Embora não haja muitas oportunidades para aproveitar ao máximo sua variedade de knickknacks, sempre que você precisar de um, Boreal Tenebrae faz um trabalho fantástico ao deixar bem claro quais itens precisam ser usados ou potencialmente combinados. Como resultado, você nunca fica coçando a cabeça imaginando o que fazer a seguir. Infelizmente, além dessas pequenas interações e ocasionalmente ouvir uma fita que você pode descobrir, não há muito o que fazer. Você pode gravar sigilos que você encontra espalhados pelo chão, e até mesmo são contados por um certo personagem, mas eu não consegui descobrir no que isso resultou. Talvez, se eu tivesse sido capaz de terminar o jogo, então eu provavelmente teria entendido ou até apreciado esse aspecto de Boreal Tenebrae. Infelizmente, não foi esse o caso. Por mais que eu quisesse preservar a configuração e a história únicas e atraentes de Boreal Tenebrae, fui impedido de fazê-lo praticamente a cada passo do caminho por uma litania de bugs que quebravam o jogo. Em um ponto, eu me vi incapaz de deixar um local de floresta, e fiquei com pouco a fazer além de assistir o personagem lutar inutilmente com paredes invisíveis ou recarregar um salvamento. No entanto, ao recarregar o último salvamento automático, fui lançado de volta uma quantidade significativa de tempo, o que significa que perdi muito progresso. Se Boreal Tenebrae fosse um filme, ou talvez uma série de curtas-metragens explorando cada personagem, eu o recomendaria com prazer e até provavelmente o consideraria uma das minhas obras de arte favoritas de todos os tempos. Existe até um curta de animação que eu recomendo assistir, se você pegar isso, que oferece uma exposição muito necessária. Você pode se perguntar como é a jogabilidade do Boreal Tenebrae, com isso sendo um jogo. É bom. Sem dúvida, haverá momentos em que você ficará preso, então um botão de ponto de acesso ajuda. Outras vezes você tem que estar no lugar certo na hora certa. Algumas áreas não seriam acionadas a menos que eu seguisse o caminho certo primeiro. Há um objeto em seu inventário que oferece viagens rápidas, o que às vezes entra em conflito com a história. Para mim, Boreal Tenebrae não decepcionou. A jogabilidade era como mastigar um saco de família de revels. É tudo pêssego, mas de vez em quando, você tomaria um café que estragaria o clima, mas apenas brevemente. No final, é uma experiência indulgente que é positiva, só você sente alguma culpa por ter terminado de uma vez. Se você não sabe o que são revels, essa analogia pode ter sido desperdiçada. Linha inferior? Gostei muito, mas algumas das mecânicas de jogo dos anos 90, paredes invisíveis, podem causar frustração. Suponho que tudo isso seja para dizer que eu ignoraria qualquer pontuação numerada que eventualmente desse ao Boreal Tenebrae. Esta não é uma experiência que pode ser tão bem amarrada por uma partitura singular. Este é um título indie que é tão ousadamente corajoso em seu estilo único e técnicas de narrativa, tão totalmente convincente em quase todos os aspectos que fiquei tão hipnotizado por sua confiança. No entanto, seus infelizes problemas de jogabilidade o impedem de ser o melhor que pode ser. Por seu preço baixo, eu recomendaria pegá-lo, mesmo que apenas para aproveitar o máximo de Boreal Tenebrae que ele permitir. Há uma obra-prima aqui em algum lugar, ela só precisa ser desenterrada de dentro de toda a estática.